Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Hoje vamos falar sobre um assunto bem interessante. Hoje vamos responder a pergunta da Vera Nobre, que está aparecendo exatamente aqui agora. E a pergunta dela é mais ou menos assim, ó. Ela tem uma máquina de costura industrial e já faz 35 anos que ela tem essa máquina de costura. E ela perguntou como que ela sabe quando precisa trocar o dentinho da máquina de costura dela. Mas por que ela fez essa pergunta? Um tempo atrás, na verdade foi ontem, eu coloquei um vídeo à noite, às 8 horas da noite, sobre será que você pode utilizar a agulha por muito tempo? O que pode acontecer se você não trocar a sua agulha? Eu vou deixar aqui no card aqui em cima esse vídeo para você dar uma olhada. E com respeito à agulha, é uma coisa, ou seja, é um sistema diferente, não podemos confundir. E o sistema com o dentinho também é uma outra coisa. Então, se você quiser saber quando você deve trocar o dentinho de sua máquina de costura, então fique até o final deste vídeo que tenho certeza que vocês vão gostar. E caso você deseje que suas perguntas sejam respondidas aqui no canal, é muito fácil, só você deixar aí nos comentários aqui embaixo que eu vou selecionar elas e vou responder as suas perguntas, tá bom? E também, pessoal, caso você desejar aprender da manutenção na sua própria máquina de costura e não depender que outras pessoas façam isso para você, ou até mesmo se tornar um mecânico profissional na área, é muito fácil. Só você clicar no primeiro link que está na descrição do vídeo que você vai ser direcionado para o nosso site, tá bom? E lembrando que temos 2 números de WhatsApp aqui embaixo também, que você pode assim ir lá e tirar suas dúvidas referente ao curso, tá bom? Então vamos lá, pessoal, sem mais delonga, bora para o vídeo. Muito bem, pessoal, então realmente uma hora você vai precisar efetuar a troca do seu dentinho. Às vezes demora bastante para isso acontecer, às vezes é um pouco mais rápido, dependendo do uso que você utiliza ela. Só para vocês terem ideia, faz um mês atrás eu fui na casa de um cliente e a pessoa reclamou que o tecido dela não estava sendo puxado, né? Ou seja, estava cheio, na verdade ele estava sendo puxado, mas ficava cheio de pontinho pequeno. Mesmo ela colocando lá no seletor 4, continuava cheio de pontinho pequeno. Então, o que será que poderia estar acontecendo? Aí eu fui lá, verifiquei a máquina e vi que o dentinho dela já precisava efetuar a troca. Por quê? Ele já estava totalmente gastos na parte de cima e automaticamente não estava conseguindo ter força para poder puxar o tecido. Aí trocou o dentinho, automaticamente a máquina costurou normalmente, né? Não deu mais defeito. Então como que você vai saber se está na hora de trocar ou não? Uma das coisas que vocês podem fazer é algo visível, tá, pessoal? Ou seja, você vai conseguir ver realmente se está bom ou não. Por exemplo, uma das coisas que é muito importante é você verificar se o seu dentinho não tem alguma parte quebrada nele. Então, se ele tiver qualquer parte quebrada, mesmo que seja pouco, ele pode começar a afetar na hora da costura. Ou seja, no momento que você vai costurar, às vezes ele não vai puxar o tecido. Por que ele não vai puxar o tecido? Porque ali onde está quebrado, costuma ter rebarbas. Vai começar a segurar o tecido. E por causa disso, você vai começar a ter esses problemas de tecido não estar sendo puxado. Uma outra coisa que vocês precisam verificar é que com o tempo, aqueles filetes, os dentinhos ali, né? Ele vai ficando gasto e vira ali como se fosse totalmente gasto, ficar redondinho aquilo ali, na verdade. Em vez de ficar afiadinho, né, as pontinhas, os filetinhos, ele fica bem redondos. E por causa disso, você não vai conseguir puxar o seu tecido. Mas qual que é a sugestão que eu dou aqui para vocês que querem assim saber com respeito a isto? Diferentemente da agulha, que pode dar problemas graves em sua máquina de costura se você não efetuar a troca delas, o dentinho ali não vai fazer nada, ele não vai estragar a sua máquina porque você deixou ele ali por muito tempo, entendeu? Então a única coisa que vai acontecer é o que? Você vai começar a ver os sintomas dos problemas das máquinas. Então no momento que você começa a reparar os sintomas, ou seja, os problemas que começam a aparecer, aí você já sabe que está na hora de trocar. Então basicamente é melhor você fazer isso, porque se estiver costurando legalzinho, você não precisa se preocupar não, tá? Pode continuar costurando, que ele não vai dar um problema maior na máquina de costura, porque ele deu um problema. Então assim, qual que é os sintomas que normalmente a máquina dá quando o dentinho começa a apresentar alguns problemas? Vamos lá, vou falar aqui alguns sintomas para vocês já começarem a ter em mente, alguns problemas, né?
Um problema que é muito comum dar é o não estar conseguindo puxar o tecido. Este é um dos maiores problemas. O dentinho ele não aguenta mais puxar o tecido como estava antes. Uma coisa que é interessante, que muitas pessoas reclamam, que na verdade também é envolvida com o dentinho, que eu já mencionei um pouquinho, é assim. Você vai lá na sua máquina de costura, você vai lá no ponto e coloca 4 milímetros. Ou seja, cada ponto ele vai dar 4 milímetros a distância. Mas mesmo você colocando 4 ou no 5, ele fica vários pontinhos, como se estivesse no 1 ali, não no 4. Por que isso acontece? Isso acontece, pessoal, porque o dentinho ele já está gasto. E por causa disso, ele não vai conseguir puxar o seu tecido. E por causa que não consegue puxar o tecido, então você precisa efetuar a troca. Então é importante vocês conseguirem ver esses sintomas. Uma outra coisa que pode acontecer é às vezes ela costura normal quando está costurando, mas quando vai fazer o retrocesso ela não vem, ela simplesmente começa a embolar a linha embaixo na máquina de costura. Não importa qual máquina de costura seja, doméstica, industrial, não importa qual seja. No momento que está costurando legal, tá bonitinho, você vai fazer o retrocesso, ela embola a linha toda embaixo. Então qual que é o sentido? Não tem sentido isso acontecer. Mas isso acontece porque às vezes ela já está com um problema e tem uma parte ali que está impedindo de o tecido ser empurrado para trás, entendeu? Que está travando ele, como se fosse uma rebarba que está travando e por causa disso vai começar a embolar a linha. Então praticamente você vai ver esses problemas que ocasiona na hora de você costurar. Então pessoal, uma coisa que vocês precisam ter em mente, que nem sempre o problema vai ser referente ao dentinho. Às vezes pode acontecer isso que eu mencionei para vocês, mas às vezes é porque você está utilizando o dentinho errado para o tecido errado. Então vamos lá. Se você está costurando e simplesmente ele começou a dar problema num tipo de tecido, então tente verificar que às vezes você está utilizando um dentinho que ele não consegue puxar aquele tecido. E você precisa utilizar um dentinho, talvez um dentinho médio, um dentinho para costura pesadas, para conseguir empurrar ele. Entendeu? Então é importante vocês terem isso em mente. Então nem sempre vai ser problema no dentinho. Às vezes é porque você está utilizando um dentinho para o tecido errado. Então basicamente, o que vocês fazem? Deixa lá. Quando começar a apresentar problema, aí você vai descobrir que é o dentinho ou não, tá bom? Então é claro que outras pessoas que têm experiência conseguem ver no olho que o dentinho já está com um problema. Mas caso você não tenha experiência, não se preocupe, sua máquina não vai quebrar caso isso aconteça, beleza? Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, pessoal, não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força para nós, que você ajuda bastante o universo da costura. Então até mais, um forte abraço e até os próximos vídeos.